Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou aqui para comentar com vocês, também é um vídeo um pouco, não é comum aqui no canal, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa que faz vídeo comentando notícias. Pelo título do vídeo vocês já devem saber qual é o tema, se trata então sobre o fim da modalidade do Ciência e Fronteiras para graduação. E depois de muito tempo sem nenhum tipo de notícia, essa semana agora o ministro da Educação, Mendonça Filho, ele disse então que ia acabar. Vão acabar, não vai existir mais Ciência e Fronteiras para a graduação, que era, sei lá, a maioria, 90% das bolsas eram para estudantes da graduação, né? Assim como fui eu em 2014 nessa modalidade. Então eu queria falar um pouco sobre isso, dar um pouco minha opinião. Já vai deixando seu like para ajudar aqui o canal e bora então pro tema do vídeo. Bom, pessoal, Ciência e Fronteiras, ele, para quem ainda não conhece, foi um programa criado em 2011 pela Dilma. E foi um programa que, desde o início, houve bastante crítica em cima disso, porque muitas pessoas estavam dizendo que seria desperdício de dinheiro, e isso se perpetuou até o último dia de cancelamento. As pessoas continuavam com esse pensamento e tal. Eu queria também abordar um pouco isso no vídeo, mas vou deixar para depois. Enfim, o que aconteceu? O Ciência e Fronteiras teve agora na chamada 180, foi a última chamada, né, o último edital, para as pessoas se inscreverem e tentarem então uma bolsa para os Estados Unidos ou para outros lugares, né? Então teve 180, na verdade, foi a chamada para os Estados Unidos, e então em outros lugares teve outro número que eu não sei. Mas agora, nesse último ano, então a gente teve a última chamada e esses foram os últimos estudantes a receberem essa bolsa, que é o sonho de muita gente, né? Eu sei que é um pouco frustrante para quem recebe essa notícia, porque muitos tinham a esperança de que o programa ele seria então renovado para graduação. O Ciência e Fronteiras, muita gente está falando agora que acabou e tal, na verdade isso é mentira. O programa ele continua para pós-graduação como era antes, né? Mestrado, profissional, doutorado sanduíche, doutorado pleno, a verba continua igual, é a mesma coisa, acho que inclusive vão aumentar um pouco, mas para graduação, que era a maior parte das pessoas, foi cancelado. E o que eles querem com isso, né? O próprio ministro, eu vou deixar aqui no link todas as notícias que eu for citar, vão estar aqui na descrição, então vocês podem ler também. Estava dizendo que estava sendo investido muito dinheiro e não estava tendo retorno, basicamente foi isso. E a ideia deles agora é reformular o programa de Ciências e Fronteiras, e a grana que investir, então, teoricamente, em graduação, na verdade não está muito bem definido, não ficou bem explícito para onde que vai esse dinheiro agora, mas eles querem criar bolsas, né, um tipo de um novo Ciências e Fronteiras, e voltado para alunos no ensino médio, de escolas públicas, de pessoas que não têm, estudantes que não têm condição de ir estudar no exterior, né? Seria mais ou menos um ano para aprender inglês especificamente, né? As pessoas não seriam alunos do ensino médio indo para a faculdade, né? No primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu achei que deve ser, tipo, alunos muito bons, devem ser enviados para a universidade, sei lá, eu tinha pensado nisso, mas realmente não, vai ser voltado para o público do ensino médio para ir lá. E o que eu acho disso, né? Isso aqui é mais a minha opinião. O que acontece é que eu mesmo, com meus 21 anos, quando eu fui pro exterior, né? Eu tava com 21, eu ainda não me sentia muito maduro, porque eu tava indo enfrentar. E aí depois eu penso, se jovens que estão indo para lá de 21, 23 anos, 24 anos, que é mais ou menos a média das pessoas que vão pro exterior, pelo Ciências e Fronteiras, né, para graduação, não se sentem, né, preparadas, imagina então um jovem de 15, 16 anos, 17 anos indo passar um ano no exterior também com tudo pago e tal. Isso é um assunto meio complicado, é um pouco difícil de falar isso, porque maturidade é difícil comparar, né? Tem gente que com 13 anos é mais madura que pessoas de 17, né? Então, isso vai variar bastante. Muitas pessoas acabam falando do Ciências e Fronteiras, que você vai para lá e que eles chamam de turismo sem fronteiras, e eu confesso que para os Estados Unidos é bem mais difícil fazer turismo do que na Europa. Nos Estados Unidos também não é diferente, existem pessoas que também fazem a mesma coisa, só que é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que manter um GPA, né, o GPA na faculdade, e isso pode acarretar vários problemas, e ninguém quer pagar para ver o que acontece se você não for na aula. Mas, pela experiência própria, eu conheço, já vi casos, pessoalmente, de pessoas que não iam para aula, de pessoas que desperdiçaram dinheiro, ficaram deitadas o semestre inteiro não indo para aula e basicamente não deu em nada. Claro, pessoal, a gente não pode julgar isso porque cada caso é um caso. Teve pessoas que, sei lá, entraram em depressão, pessoas que estavam infelizes, e a gente não tem como saber isso. Mas houve sim essa parte de turismo sem fronteiras, né, nos Estados Unidos. É bem visível, né, para quem foi para fora, quem foi para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que se você não for nenhum louco, você vai conhecer pelo menos um caso de alguém, ou perto, acho que mais de um caso, é difícil a gente ver só um caso, de pessoas que desperdiçaram dinheiro público
absurdamente, porque não havia controle, você ia para lá e basicamente você não tinha controle das notas, né? Então eu acho que ao invés deles fazerem essa coisa para o ensino médio, eu acho que eles deveriam sim investir em políticas sociais para focar em pessoas que estão em universidades públicas, mas que não tenham a renda, sejam pessoas que nunca teriam condição. Eu me enquadro nisso, eu sou uma pessoa de classe média, e eu não teria condição de ir pro exterior fazer o que eu fiz, né? É muito diferente, é um salto muito grande quando você for olhar uma renda assim, qual a renda que você tem que ter para pagar uma universidade que custa $20 mil por semestre? Quem é que tem essa grana? Depois você multiplica tudo, sei lá, se fosse mais de 15 mil, 14 mil reais, dependendo do dólar, se estivesse alto, por mês. Quem é que teria essa condição? Eu, no meu caso, não teria. Então, também é um pouco complicado. Talvez fortalecer essa coisa de política social na parte de seleção, mas uma coisa que eu confesso que eu gostava de Ciências Fronteiras é que, na verdade, você ia lá pelo seu mérito, né? Não importa se você era de particular, de universidade federal, pública, instituto federal, todo mundo tinha a mesma chance. Basicamente, você tinha que ter boas notas e você tinha que ser recomendado por professores, e aí você, então, ia fazer a prova de inglês e tal, e isso sempre foi muito legal. A gente tem muito mais estudantes querendo fazer uma coisa boa do que essa minoria que viaja e que desperdiça dinheiro, e podem ter certeza. Eu acho que o programa Ciências Fronteiras, desde o início, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já sabia que ia ser assim, ele não traz frutos, né, para o Brasil a curto prazo, né? Uma coisa que é a longo prazo. Você não vai colher os frutos logo quando você volta. Muitos conseguem fazer isso, de voltar, emendar no mestrado e depois volta para doutorado e tal. Basicamente não é a realidade de todo mundo. Eu acho que para mim, no meu caso, pude me preparar lá, fui para uma universidade legal, depois fiz um estágio num lugar melhor ainda, que foi na Harvard. Isso me abriu várias portas para doutorado e para pós no exterior. Quem sabe isso no futuro me traria algum tipo de benefício para trazer para o Brasil, né? Mas isso eu que tinha em mente, né? Ninguém botou o dedo na minha cara e falou: você vai ter que trazer algo de volta para o Brasil. Isso também era uma coisa que deveria ser estudada, de como aproveitar esses estudantes. Uma coisa que eu sempre falei, inclusive eu mandei e-mail para a CAPES na minha avaliação, e eu já tinha falado isso em algumas outras oportunidades com pessoas da CAPES, que eu acabei entrando em contato, seja pelo canal, seja por outro meio, que eu achava legal, por exemplo, fazer um projeto onde os alunos do Ciências Fronteiras que voltassem para cá pudessem, quem sabe, ensinar inglês ou outro idioma, né, dependendo de onde você foi, em colégios públicos, né, para pessoas que não têm condição de ter uma aula de inglês ou uma aula de alemão, francês, o que seja, né, e não só aula de idioma, mas aula, teoricamente, umas mini palestras sobre intercâmbio, sobre encorajando aqueles jovens no futuro a tentarem uma coisa no exterior, né? A vivência no exterior não é só aquela coisa de ficar fora do Brasil, como todo mundo pensa, vou me livrar do Brasil. É muito mais que isso, é a cultura, é o idioma, são os novos amigos que você vai fazer, é a experiência. E eu acho que isso também era uma coisa que poderia ser aproveitada, e eu não sei porque não é, eu não sei porque não tem muito esse feedback. Basicamente, quando você volta pra cá, corta o seu vínculo, você tem que ficar aqui o tempo que você ficou lá, né? Você não pode ir pra outra pós, mas basicamente isso para quase todo mundo não importa, porque é o tempo que quase a maioria falta para se formar. Isso eu acho um pouco errado, a gente não poder dar, de algumas formas, algum retorno pro Brasil. É claro que você tem que querer, não adianta você forçar isso pra alguém que não queira, que não tá nem aí, mas eu acho que isso não é a cabeça das pessoas que vão pro Ciências Fronteiras. A maioria das pessoas que eu conheci são pessoas que querem mudar o mundo e querem fazer coisas diferentes em prol, principalmente, do Brasil. Fiquei um pouco chateado com a decisão do Ministério da Educação em cortar as bolsas de graduação. Basicamente, a minha solução seria dificultar a seleção, deveria ter uma filtragem maior, pegando colegas meus que fizeram um trabalho incrível lá fora e pegando outra parcela de pessoas que eu conheci que basicamente foram pra lá de qualquer jeito. A disparidade era muito grande, a diferença era muito grande das pessoas. Então, talvez se tivesse uma seleção mais difícil, não mais difícil, mas eu acho que fazendo uma peneira maior, acho que seria melhor. Por exemplo, pegando pessoas que já tinham projetos de pesquisa aqui no Brasil, ou pessoas que já tinham algum outro projeto extracurricular, seja voluntário, qualquer coisa que seja, que você tenha algum currículo já meio que formado. E eu sei que é muito complicado também para a CAPES monitorar todo mundo, que você imagina, sei lá, 50 mil, 40 mil estudantes, sendo que você tinha só 15 pessoas que cuidavam de todas essas pessoas. Era complicado, mas isso não é problema nosso. Eu soube de alguns casos de pessoas que voltaram aqui pro Brasil, abandonaram a faculdade lá e também não fizeram nada, e que elas sofreram um processo administrativo e tiveram que devolver o dinheiro, né? Essa seria
a condição para o processo não seguir em frente. Sei lá, eu acho que o Ciência Sem Fronteiras ele tem que ser visto como que foi uma coisa muito boa para os jovens que foram para o Ciência Sem Fronteiras, foi uma oportunidade incrível. Eu acho que agora, com essa galera, se você pensar, esse pessoal que já... Muita gente que foi para o Ciência Sem Fronteiras já está formado, agora é a hora da gente começar a fazer alguma coisa pelo Brasil. Eu, por exemplo, o que eu posso fazer, já que não tem como dar aula em algum lugar, ou sei lá, fazer algum projeto desse, porque às vezes é uma burocracia desgraçada, a prefeitura às vezes não quer que você vá fazer isso, não sei porquê, mas a gente ainda enfrenta esse problema no Brasil em poder ajudar, né? A gente ainda tem isso. Eu faço meus vídeos, né? Como talvez o meu legado inicial do Ciência Sem Fronteiras foram todos os meus vídeos que eu fiz lá, realmente por prazer e prazer em ajudar outras pessoas. Eu penso agora no futuro, quem sabe, para fazer um doutorado no exterior e talvez um dia trazer uma coisa bombástica aqui pro Brasil. Como a ciência, nada é muito rápido, né? Nada é muito pra já. Quem esperava pelo Ciência Sem Fronteiras na graduação, infelizmente vai ter que pensar em outra opção sem ser o programa do governo, né? Algumas ONGs, não, na verdade são ONGs, né? Alguns lugares dão bolsa. Eu sei que o Santander dá uma bolsa de estudos, né? Eu não sei como é que funciona muito bem, tem que correr um pouco atrás disso. Ou tentar bolsa direto na universidade, ou realmente fazer a graduação esperando a pós, que vai continuar no Ciência Sem Fronteiras. E é isso, pessoal. A gente não pode fazer muita coisa e infelizmente essa é a realidade que a gente tem agora, né? Talvez essa coisa do ensino médio se desenvolva. A gente só sabe isso, que teoricamente seria um novo programa voltado para o ensino médio, que eu acho estranho, sabe? Mandar pessoas só para aprender a língua. Não sei, né? Talvez seria muito mais um projeto social do que um projeto pro Brasil, né? Uma coisa mais nacional, né? Essa é a minha opinião, porque a pessoa vai lá só para desenvolver o idioma. Talvez se essa pessoa for lá para desenvolver o idioma e aí ela ter que aplicar isso aqui, ter que dar aula em algum outro lugar ou ter que fazer algum projeto aqui no Brasil, acho legal, acho válido. Além de você estar transformando a vida de uma pessoa, ela vai estar dando alguma coisa também em troca, como eu acho que deveria ter no Ciência Sem Fronteiras. Acho que isso deveria ser para todos. Foi um programa maravilhoso, eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado toda a minha jornada, desde o início, meu primeiro vídeo falando sobre Ciência Sem Fronteiras, até aqui. Esse vai ser meio que um encerramento de um ciclo. Eu já queria fazer um vídeo assim, mas infelizmente eu não queria fazer um vídeo, né, contando uma notícia assim, meio chata, meio triste, para as pessoas que teoricamente sonhavam com a mesma coisa que eu fiz lá. Busquem novas coisas, busquem novas opções. O meu maior conselho é não desistir, continuar focando em si mesmo, investindo em si mesmo, aprendendo novas coisas, porque a gente tem que se diferenciar do comum, a gente tem que, né, pensar fora da caixa. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida aqui embaixo, me ajuda muito, muito, muito. Deixa o seu comentário, o que você achou, sua opinião sobre tudo isso, sua opinião sobre o programa. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, tchau!